Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. 12 horas e 1 minuto é a hora certa em Rondônia. 12 horas e 1 minuto é a hora certa em Rondônia. E nós estamos chegando por aqui com o nosso Falando a Verdade. Ontem, domingo, dia 7, né? Não, 14. Dia 14, ontem foi domingo, dia 14, segundo domingo de agosto. Como há muitos anos acontece, comemorou-se o Dia dos Pais. Eu poderia ter apresentado aqui uma mensagem na sexta-feira, mas isso todo mundo fez pensando no fato de que, como o Dia dos Pais era no domingo, tinha que ser feito na sexta-feira. Eu deixei para hoje, porque para mim o Dia dos Pais, como das mães, é todos os dias. É todos os dias. E haverá de ser sempre assim. Ontem, domingo, todas as homenagens justas, divinas, soberanas e sinceras foram rendidas aos pais. E me veio à cabeça uma pergunta: o que é ser pai? O que é ser pai? Lógico, uma pergunta simples, comum, corriqueira. Entretanto, eu, um simples mortal, na minha finita capacidade humana, não disponho de tal experiência, tal tarimba para responder essa questão. Nem a mim e nem a qualquer ser que me venha indagar sobre o referido tema. Mas eu também não posso deixar de compartilhar com os amigos pais, e tecer algumas palavras aos nossos divinos e sublimes filhos. Ao longo dos meus 70 anos, e há 38 anos como pai, eu consegui perceber que ser pai é viver milésimos a milésimos de segundos dos nossos dias a mais abençoada e emocionante aventura que Deus proporcionou. Cada milésimo de segundos que avanço em direção aos anos que vou somando nessa passagem aqui, junto aos mortais, não encontro palavras para responder o que é ser pai. Todavia, eu posso dizer que ser pai me parece algo assim como ganhar um bombom, não comer e levar para casa para os filhos. Sentir o aroma da especiaria que por hora está sendo degustada por eles e ficar feliz ao vê-los sorridentes, ao devorarem tal delícia. Ser pai é deixar de comprar uma roupa para si, mas sentir o prazer de ver os filhos bem vestidos. Ser pai é ir a pé para o trabalho para deixar o dinheiro da passagem para os filhos. Ser pai é vibrar. Vibrar quando o filho faz um gol e vence o jogo. Ser pai é ficar feliz porque os seus filhos entendem de computador. Ser pai é ficar feliz quando alguém elogia sua cria. Ser pai é chorar de alegria quando seus filhos conquistam um diploma. Claro, ser pai é muito mais do que esses simples exemplozinhos que eu dei aí. Ser pai é chorar, é sofrer quando os filhos estão adoecidos. Ser pai é ficar triste quando os filhos fracassam nos seus objetivos.
Ser pai é acordar de madrugada e acudir os filhos chorando. Ser pai é ficar triste quando o filho briga com a namorada ou a filha briga com o namorado. Ser pai é assumir as dores dos filhos quando são desapontados pelos colegas. Ser pai é sentir cansaço. Aliás, o cansaço do filho pelo seu exaustivo dia. Ser pai é sofrer quando os filhos estão sofrendo e sentindo dores. A experiência de ser pai é única, mas pode ser compartilhada nesse momento em que somos homenageados. Amigos pais, quem de nós teria a infeliz ousadia de dizer que hoje não somos as pessoas mais felizes do mundo? Cada um no seu particular. Mesmo que venhamos não ser abraçados neste dia, sentimos-nos nos braços dos nossos filhos. Como filhos que somos, nossa felicidade é dupla. Não importa onde os nossos pais estejam nesse momento. Sabemos que onde estiverem, estarão olhando para nós ou querendo nos abraçar. Pai, eu não sei dizer o que é, mas talvez, pelo que sinto nesse dia, eu possa explicar um pouco o que é ser pai. Que todos tenham tido ontem e tenham sempre Feliz Dia dos Pais. Com essas palavras, entra no ar. Falando a Verdade. Comigo, Eudes Lustosa. E agora, direto de Brasília, com Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes. No próximo dia 12 de setembro, uma segunda-feira como hoje, o presidente da Câmara pretende votar a cassação do mandato do ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, que já havia perdido a presidência da Câmara por ordem do Supremo, por envolvimento naqueles escândalos apurados no Lava Jato. Aliás, semana passada, o juiz Sérgio Moro quis saber do endereço da mulher de Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, que já foi apresentadora da Globo, minha colega. É que eles saíram da residência oficial e ela não avisou um novo endereço, uma vez que já tramita na primeira instância o processo dela. O dele ainda está no Supremo porque ainda tem mandato, tem foro privilegiado. Agora, o problema da segunda-feira é que nunca tem quórum. E a gente já sabe que metade da bancada do PMDB vai faltar, né? E mais os simpatizantes de Eduardo Cunha, do PP, do PTB, né? De alguns outros partidos, para que não seja votado, para que empurre mais para frente. Até lá, a presidente Dilma já terá sido impedida de governar, já terá saído a condenação dela no Senado. O governo e os anti-Dilma querem que o score seja mais amplo do que a última votação de 59 a 21. Pretendem que chegue até a 62, mudando alguns votos, né? Se chegar a 62, seria 62 a 19. Então, vamos esperar, né, para ver se vai acontecer essas mudanças e se Eduardo Cunha, quando setembro vier, né, depois da Semana da Pátria, vai ser realmente cassado. Enquanto isso, passaram por Brasília na semana passada, no mesmo dia, João Santana, saído da prisão recente de Curitiba, e Lula, recém-chegado a Brasília para ter encontro com a bancada do PT e com Dilma.
Muita gente diz que João Santana e Lula conversaram. Ele está impedido pelo juiz Sérgio Moro, na ordem de liberdade que foi dada a ele, de soltura, foi impedido de assumir compromissos profissionais em campanhas eleitorais. Eu não sei se isso impede também que ele dê conselhos a Lula, né? Ele já foi para a Bahia. Lula, logo depois de falar com João Santana, teve uma reunião com o PT e disse que os deputados e senadores, que são os que têm mais visão nacional, os que têm mais exposição nacional, são responsáveis por não deixar o PT morrer, né? E que eleições em que o PT tiver chance são as do Nordeste, porque há muita Bolsa Família no Nordeste. Então ele pediu ajuda nas eleições municipais de Salvador, de Recife, de Fortaleza, de Natal, né, para ver se mantém alguma coisa do partido que sai tão esfacelado quanto a Petrobras, que o partido esfacelou. Também no fim da semana passada, a moça que acusou o pastor e deputado Feliciano, né, se encaminhava para ser indiciada pela Polícia Civil de São Paulo por falsa comunicação de crime e por extorsão, né? Quem conhece a moça aqui em Brasília não se surpreende com isso. Agora, falando em moça e prisão, que coisa incrível, né? Ontem foi Dia dos Pais e a Zuzanna von Richthofen, né, que está condenada, cumprindo pena, por matar o pai e a mãe, ganhou saída temporária para comemorar o Dia dos Pais. Parece deboche. E vejam só, isso que em maio ela saiu para o Dia das Mães e deu um endereço falso sobre onde estaria, por isso foi presa antes. E isso nada afetou a nova saída dela no Dia dos Pais. É uma coisa incrível. Bom, sábado todo mundo comemorou aí, pelo menos os noticiários, né, o aniversário de 90 anos de Fidel Castro. E eu não ouvi ninguém chamá-lo de o mais antigo ditador do mundo, que é o que ele é, né? Ele assumiu o poder em Cuba e impôs uma ditadura comunista. E essa ditadura já dura 57 anos. É a mais antiga do mundo. Eu acho que tem gente comemorando isso também. De Brasília, Alexandre Garcia. 12 horas e 14 minutos. 12 horas e 14 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Deputados estaduais em ação. Oi, gente, agora vamos falar sobre a CPI dos frigoríficos. Os deputados estaduais querem acabar com o cartel que existe em Rondônia, que está trazendo muitos prejuízos para a população que sofre com o preço alto da carne. Além disso, o cartel fechou inúmeros frigoríficos e deixou muita gente sem emprego. Não é, Francisco de Assis? Você está vendo, você pode andar na cidade aí, todo mundo desempregado. Diga aí, Laurenice Gomes. Se pergunta por que fechou, agora vamos ver de quê. Os deputados querem os empregos de volta, viu, Francisco de Assis? E a esperança da comunidade é que lá reabra de novo. Depois de muito trabalho e debates, o resultado da CPI foi para o Ministério Público e outros órgãos. O presidente da APRO, Adélio Barofaldi, também espera que tudo volte à normalidade. Esse movimento, junto com a Assembleia e com o Governo do Estado, ele tem sido de uma valia muito grande para dar a pressão em cima dos frigoríficos para voltar a uma realidade que é o nosso lugar de Rondônia. Os deputados estaduais estão trabalhando unidos com o povo. Falando a verdade. 12 horas, 14 minutos, 45 segundos. Daqui a pouco eu vou falar para vocês alguns comentários da coluna Diário do Poder, que é publicada em Brasília, muito contundente até. E eu quero compartilhar com vocês essas coisas que eu li aí nesses dias. E essa coluna é assinada pelo jornalista Cláudio Humberto. E ele, Cláudio Humberto, diz que a estratégia do Partido dos Trabalhadores é arrastar Michel Temer para a lama. Arrastar Michel Temer para a lama. E o povo brasileiro que se lasque, né?
É difícil de entender. 15 horas é a hora certa. Que é isso, companheiro? Te acalma. São 12 horas e 15 minutos. 12 horas e 15 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Teste Faro agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Atenção, emissoras da Rede Meridional. Formação de rede em 2 minutos. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção! Comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 96. Falando a verdade. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual. A partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru, 91,1. Pimenta Bueno, 93,5. Vilhena, 91,3. E Colorado do Oeste, 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade. Doze horas e 19 minutos. 12 horas e 19 minutos é a hora certa em Rondônia. Agora com a Rede Meridional, presidida pela Luciana Furtado, dirigida pelo Rinaldo Cilhorte, com a gerência da Sueli Martins, e mais a FM Clube Cidade de Cacoal, sob a direção do Valdeci Lopes, está formada a Rede Independente de Rádio, transmitindo o nosso Falando a Verdade, desde a Rádio FM 95 de Candeia do Jamari para a maior parte da população de Rondônia. Agradecendo aos companheiros da rede, damos aqui o nosso boa tarde a você que nos prestigia com a sua audiência. Falando a verdade.
12 horas e 20 minutos. 12 horas e 20 minutos é a hora certa em Rondônia. 12 horas e 20 minutos é a hora certa em Rondônia. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, tem sido assim o maior falador de besteira do atual governo, né? Ele, em vez de ficar quieto no lugar dele, pediu assessor de imprensa ou de comunicação para fazer os contatos com a mídia, não, fica querendo aparecer. E nessa de aparecer, fica falando bobagem. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que homens buscam menos o atendimento da saúde porque trabalham mais do que as mulheres e são provedores da casa. Hábito e cultura foram outros motivos citados. Depois veio o arroxo, né? Veio o arroxo e ele ficou enrolado. Ficou enrolado, né? As mulheres reagiram. E aí ele declarou que se referia ao número de homens e mulheres inseridos no mercado de trabalho sem considerar jornadas extras. Essa explicação que ele deu foi pior emenda do que soneto. Ela veio depois que a filha dele, a deputada Maria Vitória Borghetti Barros, que é deputada estadual no Paraná, divulgou um vídeo em que rebate a fala do pai usando dados do IBGE que indicam que a maioria das mulheres faz jornada dupla com serviços domésticos. E ao serem contabilizadas as horas, elas superariam em 5 horas a jornada dos homens no Brasil. Quer dizer, o cara, além de machista, estupidamente machista, é também um ignorantão. Fala o que sente e não o que ele sabe. E fala como se dissesse ai, como se estivesse doendo. Falando a verdade. 12 horas e 22 minutos. 12 horas e 22 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Falando a verdade. Doze horas 23 minutos agora. Um minuto de engasgado aqui com a imaginação. Cardio Center, clínica especializada em cardiologia, realiza todos os exames necessários para um diagnóstico perfeito com equipamentos de alta tecnologia. Faça o seu check-up. Exame de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Você de Porto Velho ou do interior, pode telefonar. É só ligar 3223-0088. Falando a verdade. Agora 12 horas e 24 minutos, que hoje é a hora de defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor com Átila Nunes. O advogado Átila Nunes, do serviço reclamaradianta.com.br, alerta: ninguém é obrigado a contratar seguro de cartão de crédito. Se houver insistência ou a cobrança for constatada, ligue para a central do cartão, anote o número de protocolo e exija a retirada da cobrança do seguro. 1 minuto em defesa do consumidor com Átila Nunes. 1 minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito. 12 horas e 25 minutos é a hora certa em Rondônia. Fria ou quente, a vingança sempre foi o prato principal no banquete do poder.
Agora, o Partido dos Trabalhadores pressiona Dilma Rousseff a assumir a responsabilidade pelo Caixa 2 da sua campanha, confirmada pelo marqueteiro João Santana e já negado por ela no processo no Tribunal Superior Eleitoral, que ameaça caçá-la por uso de dinheiro roubado da Petrobras em sua campanha. Assumindo, ela tentaria contaminar a chapa, isto é, o vice. Assumindo, ela tentaria contaminar a chapa, isto é, o vice, que é o senhor Michel Temer. É por isso que o PT quer que ela assuma. Michel Temer já pediu ao Tribunal Superior Eleitoral o desmembramento da ação, alegando que não participava da gestão das finanças da campanha. Michel Temer só apareceu em um único programa no horário gratuito e jamais era chamado para reuniões do comando da campanha. Na tentativa de arrastar Temer para o próprio lamaçal, o PT sustenta no Tribunal Superior Eleitoral que a responsabilidade da campanha era conjunta. Alijados da campanha, como vice de Dilma, Temer passou a atuar no auxílio e orientação de candidatos a governos estaduais do PMDB. Olha, eu particularmente acho o seguinte: se os votos que elegeram a dona Dilma Rousseff são os mesmos que elegeram o seu Michel Temer, e se esses votos estão contaminados pelo Caixa 2 ao ponto de serem retirados, tirando dela o mandato, por que eles serão resguardados, serão mantidos, preservados para manter o seu Michel Temer? Se cai, cai todo mundo junto. Afinal, foram eleitos pelos mesmos votos. Falando a verdade. Aliás, já houve época em que os vice-presidentes, vice-governadores, eram eleitos com votos próprios. Eu acho que a última experiência foi na eleição de Jânio Quadros. O Jânio Quadros tinha como companheiro de chapa o senador Milton Campos, lá de Minas Gerais. Milton Campos era o candidato a vice na chapa do Jânio, mas ele teve que lutar por votos para se eleger. Na contraposição estava o general, o Marechal Lott, candidato à presidência pelo PTB, pela coligação PTB-PSD, e na chapa, como vice, o candidato era João Goulart. O Lott não conseguiu votos suficientes para se eleger presidente. O Jango conseguiu para se eleger vice-presidente. Milton Campos não conseguiu se eleger vice-presidente, mas o Jânio conseguiu uma votação bastante expressiva que levou ao Palácio do Planalto. E aí ficou o presidente de uma corrente e o vice-presidente de uma corrente que seria a oposição ao presidente da República. Uma coisa de louco. Talvez até por conta disso botaram os dois juntos numa mesma chapa. Então não há o que se dizer. Agora, se esses votos, veja bem, se esses votos que elegeram Michel Temer são os mesmos que elegeram Dilma, ao ponto do PT querer que, em caso de cassação, o Temer seja cassado junto com a Dilma, por que não reconhecem agora que o Michel Temer também foi eleito para ser presidente no eventual impedimento da titular? É uma pergunta que fica no ar. Falando a verdade. 12 horas e 30 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Você tem um sonho? Tem foco?
Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Desce Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. Sábado, 9 da noite, você entra na pista da 95. Upgrade. O melhor da Dance Music. Upgrade. Prepare-se pra dançar. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. Doze horas e 33 minutos. 12 horas e 33 minutos é a hora certa em Rondônia. Na Casa Fácil Tecron você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros, a entrega é gratuita. A Casa Fácil Tecron entrega em todo o estado de Rondônia. Informações 3222-8193 ou 98424-0145. Falando a verdade. 12 horas. 12 horas e 33 minutos. 12 horas e 33 minutos. 33 minutos com 55 segundos. Essa é a hora certa em Rondônia. Ai, ai. Michel Temer já pediu ao Tribunal Superior Eleitoral desmembramento da ação, alegando que não participava da gestão das finanças da campanha. Mas ele foi beneficiado pelos votos conseguidos de maneira discutível. Michel Temer só apareceu num único programa de horário gratuito e jamais era chamado para reuniões do comando da campanha, mas foi beneficiado pela mesma campanha e pelos mesmos votos. Na tentativa de arrastar Temer para o próprio lamaçal, o PT sustenta no Tribunal Superior Eleitoral que a responsabilidade da campanha era conjunta. Olha, eu sou obrigado aqui a concordar com o PT, é isso mesmo, é isso mesmo. Alijado da campanha como vice de Dilma, Michel Temer passou a atuar no auxílio e orientação de candidatos a governos estaduais. Bom, mas se a dona Dilma for caçada pelas pedaladas, eu tenho para mim que esse assunto morre. Falando a verdade. A força-tarefa da Operação Lava Jato ouviu recentemente longa exposição da empreiteira Odebrecht sobre a situação da empresa.
Os próprios procuradores queriam ter a perfeita noção do tamanho do grupo e das dificuldades por que ela passa hoje. Pressionada pela recessão e pelas investigações, a Odebrecht já demitiu 70 mil pessoas e está devendo cerca de 90 bilhões de reais. A situação é crítica e 70 milhões, 70 mil? Não, 70 mil, né? 70 mil trabalhadores. A coisa também amarga por esse lado, né? E tudo por quê, né? Por causa dessa convivência espúria, promíscua, essa convivência promíscua com o poder central. Morreu na noite de quinta-feira o agente da Força Nacional, Hélio Vieira, baleado durante um ataque a uma viatura da corporação no complexo da Favela da Maré. A morte foi divulgada numa mensagem do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, publicada numa rede social. Vieira era policial militar de Roraima e estava no Rio por conta dos Jogos Olímpicos de 2016. Então essa talvez fosse, ou seja, a primeira vítima, né? Vítima das Olimpíadas de 2016. Não que a Olimpíada tenha que ter vítima, mas essa foi porque estava aí para nela, na Olimpíada, trabalhar. Falando a verdade. 12 horas e 37 minutos. 12 horas e 37 minutos é a hora certa em Rondônia. A Faro Faculdade de Rondônia informa que as inscrições para o Veste Faro agendado continuam abertas para as últimas vagas. A Faro oferece os cursos de Direito, Engenharia Florestal, Engenharia Civil e a dupla diplomação. Administração mais Ciências Contábeis. 2 cursos, 2 diplomas em menos tempo. A Faro participa ainda de programas governamentais como Enem, FIES e Ciências Sem Fronteiras. Faça sua vida profissional decolar. Agende já a sua prova no site da Faro, www.faro.edu.br ou pessoalmente no Campus Faro, na BR-364, quilômetro 6,5, sentido Cuiabá. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3217-5151. Faro, a faculdade para quem busca superação. Falando a verdade. Agora 12 horas e 38 minutos, é a hora certa em Rondônia e é hora de Alto Papo com Boris Feldman. Outros 2 ouvintes do Alto Papo reclamam que levaram o carro à concessionária por problemas no motor. E o parecer da oficina foi de carbonização provocada por combustível adulterado. Ou seja, são depósitos carboníferos na câmara de combustão, nos pistões, que provocam esse funcionamento irregular do motor. Então, se o problema foi provocado pelo combustível, nem a fábrica nem a concessionária se responsabilizam pelo reparo. Não existe garantia disso. E o dono do carro fica em dúvida. Será que é isso mesmo? Aliás, eu abasteci sempre no mesmo posto, nunca tive problemas. E essa é uma dúvida que tem procedência, porque a alegação de que carbonização foi provocada pelo combustível pode ou não estar correta, pois esses depósitos carboníferos podem ser provocados pelo combustível, mas também pelo óleo do motor que vem do cabeçote, por um problema nos retentores das válvulas. E aí o problema é do motor, é de responsabilidade da fábrica, sim. Então, carbonização não é uma palavra mágica que isenta automaticamente a fábrica de garantir o produto. Tem que se determinar a causa do problema, pois pode ter sido combustível, mas pode também ter sido os retentores das válvulas. 12 horas e 40 minutos. 12 horas e 40 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. A mulher de Lula
e o filho dele se recusam a depor na Polícia Federal. A decisão de ficar em silêncio em depoimento piora a relação entre defesa e a Operação Lava Jato. A defesa da ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, e de um dos filhos do casal, Fábio Luiz, informou à Polícia Federal que eles pretendem ficar em silêncio em depoimento sobre compra e reforma de sítio em Atibaia. A manifestação acirrou a já tensa relação entre a Operação Lava Jato e os advogados do petista. Em 2 ofícios, defensores dizem que Marisa e Fábio pretendem se valer do direito constitucional de permanecer em silêncio, razão pela qual se mostra inútil o deslocamento a Curitiba ou outro local com dispêndio de recursos e desperdício do já exíguo tempo das autoridades. Para o delegado Márcio Anselmo, a posição é lamentável. Bom, ela tem esse direito, ninguém pode negar. Nós vimos várias pessoas aí, né? Foi perante a Assembleia, né? A Câmara Federal, a comissão, né? Da CPI, me reserva o direito de não falar, me reserva o direito de dizer, bom, mas há um lugar em que eles vão ter que falar, é perante o juiz. Então, considera que eles não quiseram falar perante a Polícia Federal, faz o que tem que fazer, encaminha para onde tem que encaminhar, e certamente eles vão conversar depois com o juiz Sérgio Moro. Falando a verdade. Agora, se lhe convidassem, dando passagem para Curitiba, tudo, para você ir depor lá para a Polícia Federal, lá em Curitiba, a respeito do apartamento e do sítio do Lula, você, dando hotel, tudo de graça, né? Você iria ou não? Aproveitava, dava um passeio, ia ter esse incômodo lá 1 ou 2 dias, mas você ia chegar lá e dizer, olha, eu não sei de nada não, eu só sei através do jornal, eu acho que vocês cometeram engano em me trazer aqui. Mas iriam lá e responderiam, né? Eu também faria isso. E aproveitava, dava um passeio numa das capitais de melhor qualidade de vida. Agora, quando a pessoa sabe de alguma coisa e não quer falar sobre ela, aí faz assim, desse jeito aqui. Esse é o melhor jeito de não falar. Falando a verdade. Mas também é um bom jeito de complicar. Falando a verdade. O juiz Sérgio Moro suspendeu sexta-feira por 2 semanas a ação penal contra executivos da Odebrecht. Segundo ele, a suspensão se dá após notícia de que acusados estariam negociando alguma espécie de acordo de colaboração. Então ele deu um tempo aí, eu não sei com quem é que estão negociando, deve estar negociando com o Ministério Público, né? Ou com a Polícia Federal. E o ministro da Saúde deu aquela pisada de bola. E aí diz que está dizendo agora, ele está dizendo que foi mal interpretado. Não tem o que interpretar, companheiro. Você foi muito claro. A sua asnice estava muito clara. Não há o que interpretar bem ou mal. É só ouvir. Falando a verdade. Há uma afirmação feita pela coluna Notas e Informações do jornal Estado de São Paulo, dizendo que a corrupção nos municípios é uma realidade e que, portanto, práticas irregulares na gestão do dinheiro público disseminaram-se pelo país. É como um câncer, sabia? É como um câncer. Esse negócio da corrupção é uma... Nós estamos vivendo como que uma metástase da corrupção no corpo do nosso país. Daqui a pouquinho eu vou ver se encontro aqui um material sobre a resistência que os parlamentares estão oferecendo a uma legislação nova, a uma proposta de lei, a um projeto de lei que pretende colocar um freio na corrupção. E os deputados estão já começaram a resistir a essa ideia.
12 horas e 45 minutos, hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Falando a verdade. Oferecimento. Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora. Um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron. Telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron. Cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Teste Faro agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. Doze horas e 49 minutos. 12 horas e 49 minutos é a hora certa em Rondônia. Ministros, e estamos de volta com o bloco final do nosso Falando a Verdade, desta segunda-feira, dia 15 de agosto de 2016. Ministros do núcleo do governo Temer contam com até 62 votos no julgamento final do impeachment de Dilma Rousseff no Senado. O placar da pronúncia do afastamento, semana passada, já atingiu 59 votos. Eliseu Padilha, que acertou os placares na Câmara e no Senado, é um dos mais otimistas ministros. Ele espera 61 votos. Já do lado que apoia Dilma, não espera-se nem os 21 votos da pronúncia. A informação é do colunista Cláudio Humberto, também do Diário do Poder.
O único voto no PMDB considerado irrecuperável para os governistas é o da ex-ministra ruralista Cátia Abreu, neopetista que renega as origens, em troca dos benefícios da vida palaciana na condição de sua amiga desde criancinha. Conversa, não se conheceram agora. Agora, esse voto da senadora Cátia Abreu favorável a Dilma gerou protestos dos seus eleitores, produtores rurais. Eles não perdoam o apoio dela e do filho dela, deputado Irajá Abreu, do PSD do Tocantins, aos protetores do MST. Então, eles entendem que fortalecer ou manter a senhora Dilma aí significaria manter o MST fazendo o que fez, o que tem feito ao longo do tempo. Destruir, destruir e destruir. 12 horas e 51 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Agora eu quero falar sobre a ótica Cabeça Branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na ótica Cabeça Branca, porque eu conheço o trabalho deles e sou cliente há muito tempo. Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo, e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a ótica Cabeça Branca. Afinal, são 57 anos de trabalho com qualidade. Ótica Cabeça Branca, essa eu garanto. Falando a verdade. 12 horas e 52 minutos. 12 horas e 52 minutos é a hora certa em Rondônia. Segundo o jornal inglês Financial Times e a Reuters, agência Reuters de notícia, maior agência de notícia do mundo, os indicadores econômicos mais recentes mostram que o pior da recessão brasileira já passou. Ótimo, o pior já passou, então significa que melhorou. Ainda não está no bom, mas está caminhando nessa direção. Pior era antes, que estava ruim e piorou, e a tendência continuou para aquele lado. O lado negativo, que não era bom para ninguém, nem para o governo, nem para nós. Tanto não foi bom para o governo que acabou indo para onde foi. Nas alegações finais apresentadas anteontem foi sexta-feira, apresentada na sexta-feira, pela sua defesa ao juiz Sérgio Moro, o pecuarista José Carlos Bunlai afirma ter sido o trouxa perfeito do PT para viabilizar o empréstimo de 12 milhões de reais que captou no Banco Chaim em outubro de 2004. O dinheiro, segundo o próprio pecuarista, foi destinado ao PT. Segundo a Operação Lava Jato, em troca da operação financeira, o grupo Chaim foi favorecido por um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais sem licitação com a Petrobras, em 2009, para operar o navio sonda Vitória 10.000. As alegações finais foram apresentadas na ação penal em que Bunlai é réu por corrupção, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituição financeira. A defesa do pecuarista diz que ele sabe ter cometido um grave equívoco que redundou na acusação. Tem consciência dos seus atos e de muitos deles se arrepende. Olha esse negócio, o pessoal pensa que negócio de puxa-saco só traz vantagem. Traz não. O puxa-saco primeiro fica queimado, né? Com essa condição de puxar saco. Segundo, é que dá nisso aqui. Se o Bunlai tivesse colocado na posição dele de empresário, ficasse lá onde está, não, mas quer estar ali, na cozinha do poder, na alcova do poder. Não, eu sou amigo do homem. Olha agora, vai pra cadeia porque é amigo do homem. Falando a verdade. 12 horas e 55 minutos é a hora certa em Rondônia. Chama aí o Macaco Simão.
senhor, excelência! Buenos dias, Boechat. É o Highness. Da macacada. É, King dos Kings. E pão da nação. É, ouro. Prata e bronze, tudo num só. Prata e bronze. Tudo num só. Ô, presidente, pois não. Eu tenho um desafio olímpico pra você. Não, eu é que tenho pra você. Porque nós temos os predestinados. Temos. E eu tô te mandando a foto de um antipronunciado. Porque nós temos os predestinados, antipredestinados e o antipronunciado. Como é que é o antipronunciado? Que é o halterofilista iraniano. Eu quero que você pronuncie o nome dele aí. Vamos lá. É um sobrenome só, minha gente. Ele chama Sayed. Sayed é o primeiro nome. A família dele atende pelo seguinte sobrenome, que é um só. Vou tentar aqui. Mohamadpurrakaga. Algo assim. É por aqui. E agora com vocês o halterofilista iraniano Sayed Mohamadpur Karkakarag. 21 letras. 21 letras no sobrenome da família. Eu tenho um querido amigo do Rio que eu sempre gosto de lembrar desse sonho dele. Ele tem um nome grande, né? Com 4, 5 nomes, sobrenome, nome composto e tal. E ele, quando às vezes tem que falar alguma coisa, o nome completo, ele diz: cara, eu sempre sonhei em me chamar Ivo Sá. Como eu, Zé Simão. Zé Simão. Ivo Sá é muito bom. E temos aqui um predestinado que eu descobri hoje, que é o advogado do Russomano. Ah, é? Ele se chama como? Alberto Rolo. Eu acho que o Russomano chegou e falou assim: eu quero um advogado que me represente. Pois não, Rolo. Doutor Rolo, tô todo enrolado. Doutor Rolo, o senhor me representa. Desenrola essa aí. Porque o Russomano é o próprio Rolo, né? E tem uma jogadora da seleção chinesa que se chama Tan Ruim. Tan Ruim pra caralho. Excelência, abemos placa? Sim, meu caro Boechat. Assim, português nós sabe, né? O brasileiro escreve tudo errado, mas todo mundo se entende. É o brasileirês. É o brasileirês, está aqui na vitrine de uma loja. Opa! Presente antecipado para o Dia dos Pais. Então, se você quiser antecipar o presente para o Dia dos Pais, contanto que não compre meia, né? Meia não. Porque esse é um pensamento clássico de um pai. Vivo do passado, porque de presente só ganho meia. A minha mãe, a dona Mercedes, vai dar meia. Não, a dona Mercedes é que aquela netalhada, aquela filharada, uma prole numerosa, muito neto, bisneto, não sei o que, né? Um dia ela falou baixinho assim pra minha doce Verusca: eu acho que velho fede. Que isso? Só me dá um perfume. Sua mãe é perfume. Papai é meia ou então polo. Por usar de gola levantada, que nem coxinha. Mas já teve tempo que presente de Dia da Mãe era jogo de panela e tal. Melhorou. Excelência, hasta amanhã. Hasta amanhã, Boechat. 13 horas é a hora certa em Rondônia. Encerramos aqui o nosso Falando a Verdade desta segunda-feira com a promessa de que amanhã ao meio-dia nós estaremos de volta. Eu e vocês. Até lá, um abraço, tchau. Termina aqui Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Falando a Verdade. 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 Falando a Verdade.